Olá, boa noite, tudo bom, querido telespectador? Eu sou o Juvan Leite Boa noite, queridos. Eu sou a Joelle. e esse é mais um programa Missões em Revista, o programa que deixa você antenado em tudo o que acontece no campo missionário. E antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu já peço para você se inscrever no canal da Constante TV para receber mais informações, para você dar o seu like, para você comentar e compartilhar com seus amigos e familiares para acompanharem a nossa entrevista de hoje. Louvado seja Deus, Joelle, e hoje nós temos a grata satisfação de mais uma vez ter como nosso convidado o pastor José Carlos da Mea. Verdade. Pastor José Carlos, que tem assim Uma vasta história e em um programa só Não deu. Pastor José Carlos, nós queremos desejar o nosso cordial boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Pastor José Carlos, e no último programa, né, Joelle, nós ficamos na parte em que perguntamos ao Senhor como é que foi esse seu chamado missionário. Boa noite, telespectadores. Para mim é uma honra novamente estar com vocês, participando dessa entrevista, onde nós abordamos o trabalho de missões, especialmente o trabalho da missão que eu tenho o privilégio de trabalhar há 33 anos. E, em resposta à continuação da pergunta que foi feita sobre o meu chamado missionário, nós paramos, se eu não estou enganado, no primeiro encontro que eu tive com o missionário, o pastor Frederico O, e naquele encontro ele me encaminhou para o seminário. E eu comecei a estudar o seminário no ano de 1985, e depois que ele me encaminhou para o seminário, passaram-se 4 anos e nós não nos vimos mais. Esse primeiro encontro, pastor, se eu não me engano, foi lá no local onde o senhor trabalhava, Onde né? eu trabalhava, exatamente. Na loja de Lá no local construção. onde eu trabalhava, numa ferragem, aqui em Manaus. Ele foi lá comprar alguma coisa e lá nós nos encontramos. E eu falei para ele que eu desejava muito aprender da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. E ele me perguntou se eu não gostaria de estudar no seminário. Eu disse que gostaria muito. E ele mesmo providenciou os papéis, a documentação, para eu preencher, e levou para o seminário e automaticamente já estava matriculado no seminário. Passaram-se 4 anos, nós não vimos mais, e no último dia de aula eu tive que sair mais cedo do trabalho e fui para o seminário, para o auditório, para estudar, para fazer a última prova do último dia de aula. E quando eu entro no auditório do seminário, onde ia ter uma reunião, onde sempre tinha um pastor, um missionário que dava uma palavra de incentivo aos alunos, quando eu entro no auditório mais cedo, né, antes de começar a escola, o estudo, a última aula, quem estava lá dentro? Pastor Frederico O. O seminário era o Hebron, é isso? Não, era o Seminário Batista Regular do Amazonas. Batista Batista Regular. Regular. Então, eu entro, quem estava lá sentado? Pastor Frederico O. Depois de 4 anos, nós nos vimos novamente. E eu fiquei admirado, e ele também, porque nós dois se encontramos e não tinha ninguém ali. Só nós dois. Aí eu perguntei, o senhor tá aqui por quê? Ele disse, eu acho que eu confundi o horário, cheguei mais cedo e estou aqui esperando. Aí ele disse, e você? Eu digo, eu também cheguei mais cedo porque eu quero estudar, porque eu não vou fazer uma prova hoje, antes de terminar as aulas. Aí ele disse assim, você ainda tem mais 1 ano de seminário, né? Eu digo, não, pastor Frederico, eu estou terminando o seminário hoje. Você está terminando o seminário hoje? Eu digo, é. Puxa, passou muito rápido, né? De 4 anos que passou. Aí ele disse assim, outra vez, o senhor certamente já teve muitos convites para pastorear a igreja. Eu disse, sim, pastor Frederico, eu estive eu fui convidado por várias igrejas para pastorear quando eu terminar o seminário hoje. Aí ele disse, você aceitou algum convite? Eu digo, não, senhor. Por quê? Eu disse, pastor, porque eu não senti que foi a vontade de Deus. Aí foi quando ele disse, você não quer trabalhar comigo na missão, na missão que eu trabalho? Aí eu disse, naquele momento,
eu fiquei assim sem dar uma resposta, mas Deus falou no meu coração naquele momento e eu senti uma convicção de que eu deveria trabalhar com ele naquela missão. E imediatamente eu disse, sim, eu gostaria de trabalhar com o senhor na missão. Que bênção. Isso era o final do ano de 1988. Então, com convicção, tendo a certeza da vontade de Deus, eu aceitei o convite para trabalhar com ele. Essa resposta foi logo de imediato, Foi de imediato. Mesmo tendo sido convidado até por igrejas grandes para pastorear. Mas naquele momento eu não sentia a vontade de... Várias igrejas eu visitei, eu preguei. Não sentiu mas eu paz, não sentia né? a vontade de Deus, eu não senti paz. Mas quando ele me chamou, eu senti uma paz, uma segurança e aceitei o convite. Foi aí que nós começamos aí começou o meu trabalho missionário. Comecei a trabalhar com um missionário que tinha vindo da Irlanda do Norte para trabalhar aqui no Brasil há muitos anos. E como era o nome desse missionário, pastor? Pastor Frederico O. Missionário Frederico O, muito conhecido na cidade, um homem de Deus. Um homem de Deus, né? Qual era o nome dessa missão que ele convidou o senhor para participar com ele? Missão Evangélica Amazônica. Aí como que o senhor foi se integrando nesse trabalho? Como o senhor começou? O que o senhor fazia nessa missão, quando o senhor começou? Eu fui chamado pelo pastor Frederico no ano de 1988, lá no seminário, lá dentro da sala do seminário. Uhum. Então eu comecei a trabalhar com ele. Daí para frente, final de 88. Aí chegamos em 89. Na época, ele fundou uma missão chamada Cruzada Amazônica. E essa missão que ele fundou era uma missão que preparava obreiros, dava curso para professor de criança, para professor de adulto, para líderes, e ajudava as pessoas, enviava obreiros, enfim. E ele tinha uma livraria evangélica, e eu comecei a trabalhar com ele nessa livraria, e também o acompanhava nos cultos, onde ele ia pregar, ele me convidava, e às vezes eu pregava também. Legal. Aí, em 90, ele me disse uma coisa. Nós passamos um ano assim, trabalhando na livraria e acompanhando ele. No ano de 1990, ele disse uma coisa para mim, Pastor José, eu tenho muito desejo de abrir um trabalho aqui no meu bairro, de plantar uma igreja aqui no meu bairro. Eu já convidei vários pastores de várias igrejas, já desafiei vários pastores para abrirmos um trabalho aqui no meu bairro, no Japim 2, conhecido mais como Conjunto 31 de Março, conhece mais como Japim, né? Uhum. Japim 2. Eu já convidei vários pastores, mas uns disseram sim, mas não prosseguiram. E eu disse, pastor, aí ele me desafiou. E mais uma vez, meus irmãos, eu senti a vontade de Deus. Eu aceito o desafio com a seguinte condição: se o senhor me ajudar, porque eu não tenho experiência de nada sobre missões, sobre implantação de igreja. Ele disse, pode contar comigo, nós estamos aqui, juntos vamos trabalhar na implantação dessa igreja. Eu e você, a minha família e a sua, vamos começar um trabalho aqui no Japim. Isso era o ano de 1990. Então nós começamos a trabalhar, começamos a procurar um lugar para começarmos o trabalho. Nós procurávamos no bairro todo. Nós não encontramos. Eu lembro que andando pelo bairro, nós encontramos um local que tinha do lado uma puxada assim, na casa, que dava para fazer um trabalho. Aí nós falamos com a mulher. Ela disse, nós perguntamos se ela alugava aquela parte ali do lado. Uhum. Aí ela disse, para que é que vocês querem? Aí nós dissemos que era para um trabalho evangélico. Ela disse, não alugo. Para trabalho evangélico, não alugo. Aí nós ficamos, e agora? Como é que nós vamos começar um trabalho aqui? Não tem lugar no bairro. Ninguém aluga uma casa, ninguém aluga nada. Meu irmão, aí
né? E nisso nós estávamos sempre orando. Sim. Todo tempo orando. E quando foi um certo dia, o pastor Frederico me liga e diz: José, já encontrei o local para nós começarmos o trabalho. Nossa. Eu digo: que bênção. Ele disse: vem aqui que eu quero te mostrar. Resposta das orações Isso. desse irmão, né? certeza. Vem aqui que eu quero te mostrar. Aí eu morava distante da casa dele, eu morava em outro bairro muito distante. E eu fui lá na casa dele. Quando eu cheguei lá, eu pensei que a gente ia sair para um local para ele mostrar. Mas ele disse: você quer ver o lugar onde Deus mostrou para nós começarmos? Eu quero. Está aqui do lado da minha casa. Ele tinha começado a construir uma garagem. Tinha só as colunas levantadas. Olha, já. Ele disse: está aqui. Aqui nós vamos fazer essa garagem, terminar, e vamos começar o trabalho aqui. Que bênção. Nesse intervalo, do lado da casa dele tinha uma casa desocupada. E chegou para morar um pedreiro. E esse pedreiro estava precisando de emprego, porque ele tinha vindo do interior. E foi exatamente na época que nós precisávamos para começar a levantar o restante da garagem que ele tinha começado. E nós começamos numa garagem onde a esposa dele, ela tinha um clube de crianças chamado Boas Novas, com as crianças. E ela trabalhava, a irmã Zeni, a esposa do pastor Frederico, ela trabalhava com essas crianças, ela se reunia com essas crianças uma vez por semana. Então, quando a garagem ficou pronta, nós começamos com estas crianças e nós começamos a visitar, a minha esposa e eu e os nossos filhos, e começamos a visitar as casas do Era bairro. em torno de quantas crianças, pastor? Era mais ou menos umas 10 crianças, mais ou menos. E nós começamos a visitar estas crianças e meus filhos tinham um filho adolescente, um filho e uma filha adolescente, e o outro mais criança. Mas eles saíam para convidar as crianças domingo de manhã para trazer para a garagem. E ali nós começamos com aquela criança. Nós passamos 2 anos reunindo ali naquela garagem. Mais crianças, sempre com crianças. Não vinha adultos. Não vinha adultos. Passaram-se 2 anos. Veja como é as coisas, quando é a vontade de Deus, como é a vontade de Deus, como é maravilhoso a gente trabalhar na vontade do Senhor. Com certeza. Depois de 2 anos, uma pessoa chegou comigo, um crente, uma pessoa muito convicta. Ele disse: pastor José, eu vou dizer uma coisa. Você não acha melhor o senhor sair daqui e ir para outro lugar onde as pessoas querem ouvir o Evangelho? Porque aqui nesse bairro as pessoas não querem ouvir o Evangelho. Nossa. Vá para outro lugar, um bairro que está começando, um bairro novo. E como o irmão recebeu essa palavra? Pois é, meu irmão, aí é que está. Aí é que está uma coisa, vou lhe mostrar. Eu disse para aquele irmão: meu irmão, o senhor me disse que as pessoas daqui não querem saber do Evangelho, não é verdade? Ele disse: e é verdade. E eu disse para ele: então, para quem eu vou pregar o Evangelho? Para quem quer saber do Evangelho? Eu tenho que pregar o Evangelho para as pessoas que não querem o Evangelho. Não estou no lugar certo, né, pastor? E outra coisa eu disse para ele: se eu não tivesse, meu irmão, convicção da vontade de Deus, eu ia aceitar a sua ideia. Mas eu tenho convicção que Deus me mandou para cá. Amém. E as pessoas daqui estão precisando de ouvir o Evangelho. Então eu vou continuar. Então, meu irmão, eu continuei. Com poucos dias, começaram a chegar pessoas lá na garagem. Já não mais crianças, já os adultos. Começaram a chegar adultos. Chegaram 3 irmãs que se converteram. Depois chegou um rapaz que se converteu. E depois a garagem começou a entrar mais pessoas, de maneira que já não cabia mais. Aí nós tivemos que comprar uma casinha na mesma rua. Compramos uma casinha do conjunto, derrubamos as 4 paredes, ficou só derrubamos as paredes de dentro, ficou só as 4 paredes de fora.
E ali nós começamos a congregação. Continuação da congregação da garagem. Com pouco tempo, aquela primeira reformazinha já não cabia mais. Fizemos a segunda reforma. Com mais ou menos 6 meses, aquela segunda reforma já não cabia mais. Olha, fizemos a terceira reforma. Com pouco tempo, aquela terceira reforma não cabia mais. Aí nós tivemos que usar todo o terreno. Fizemos um templo bem grande. E o tempo foi passando, foi passando. Com alguns anos, aquela terceira reforma já estava pequena. Eu já não estava mais na igreja. Mas tiveram que fazer a quarta reforma. Compraram um terreno do lado e expandiram a igreja hoje. Então, meus irmãos, naquela garagem que nós começamos, eu, o pastor Frederico, e a família dele e a minha, nós implantamos uma igreja que hoje é uma igreja grande, uma igreja que já enviou vários missionários para vários locais, até para fora do país. Amém. Hoje chama-se Igreja Evangélica Hebron. Então, eu, juntamente com o pastor Frederico e as nossas 2 famílias, nós implantamos essa igreja. Começamos no ano de 1990, numa garagem. Então é como a palavra de Deus nos diz, né, Joeli? Um planta, o outro rega e alguém vai colher, né? Com certeza. Exatamente. Dá para ver que vários frutos foram vistos, né? Depois que o pastor José, mesmo que ele já tenha saído, vários frutos foram. Agora, como eu me tornei o presidente da missão? Pastor, nós vamos fazer assim, nós vamos para um pequeno intervalo, nosso primeiro bloco, a conversa, o seu relato, muito enriquecedor, né, Joeli? Com certeza, muito bem. Mas a gente vai precisar fazer um breve intervalo. E aí, nesse segundo bloco, nós vamos justamente querer que o senhor nos responda, né? Como o senhor diz, o senhor conheceu o pastor Frederico O lá no seu trabalho, foram 4 anos de seminário, nesse período de 4 anos não se encontraram, vieram se encontrar depois, já no final do seu curso, houve o convite de várias igrejas para que o senhor pudesse estar assumindo, mas Deus não tocou no seu coração. O pastor Frederico O fez esse convite, né, para vocês abrirem essa igreja no Japim. Então, assim, a gente vai também querer justamente, porque hoje o senhor atualmente é o presidente da MEA. Então, assim, nós voltaremos no próximo bloco para que o senhor possa nos contar se deu essa caminhada como se deu essa caminhada. Joeli, Ok. Chama aí os nossos telespectadores para que eles possam nos incentivar. Queridos, não esqueça de dar o seu like e a gente volta daqui a pouco para o nosso próximo bloco. É isso aí. Até o próximo bloco. Olá, queridos. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista. Estamos de volta e antes de nós darmos continuidade com a nossa entrevista, já peço para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like, comenta o que você está achando e compartilha com alguém também para ver a história de Deus através da vida do pastor José Carlos. E vamos dar continuidade para onde a gente parou, né, Givan? Isso. Como ele conheceu a MEA através do pastor Frederico O, como é que ele deu esse trabalho, como se deu o desenvolvimento da igreja Hebron e como que ele cresceu ali, se desenvolveu o seu trabalho, pastor, lá dentro da MEA. Muito bem. É interessante porque eu me cheguei a ser presidente da MEA. Atualmente eu sou presidente da MEA há 26 anos. Quando eu me encontrei com o pastor Frederico, ele era o presidente da MEA aqui no Brasil. E o tempo passou, já fundamos a Igreja Hebron. Em 97, depois de quase 9 anos que eu trabalhava com o pastor Frederico, já tinha outro presidente, era o pastor Victor Maxwell. Ele era irlandês também, missionário, que trabalhou muito no Brasil e no interior. E ele era o presidente da missão. A sede da missão é ali na rua Avenida Humaitá, esquina com a Carvalho Leal, na Cachoeirinha. E, na época, eu morava também com ele na mesma casa da missão. E, um certo dia, ele me chamou e disse: José, eu estou voltando para a Irlanda
e eu estou deixando a presidência da missão e eu gostaria que você assumisse a presidência no meu lugar. Aí eu disse, pastor Vitor, eu não tenho condição, pastor Vitor, de assumir uma missão dessa tão grande. Não, você, que nós oramos a Deus e Deus mostrou que é o senhor que tem que ficar como presidente da missão. O que eu tinha que fazer? Eu não tinha sido chamado pela vontade de Deus para trabalhar na missão. Sim. Então eu me lembrei do convite, da convicção que Deus me deu de trabalhar na missão. Eu disse, pastor, então eu aceito. Eu aceitei. Então, no ano de 97, eu comecei a ser o presidente da missão. E até hoje, passaram-se 26 anos. Deus tem abençoado grandemente esse trabalho. E mais obreiros foram para os campos missionários nesse intervalo de 26 anos. Que Deus bênção. tem feito grandes coisas. Amém, louvado seja Deus. Então, Amém. Pastor, nós já ficamos aqui sabendo que a missão foi fundada pelo pastor Frederico Orr, né? Atualmente o senhor é presidente da missão há 26 anos. E como se desenvolve esse trabalho de vocês na MEA? Nos fale um pouco sobre... A MEA, ela tem uma ligação também com a Acre Gospel, né? Sim. É um braço da Acre Gospel. Nos fale como é esse trabalho que se desenvolve na missão. Exatamente. Começou assim. O fundador da Acre Gospel, ele chamava-se Guilherme Macon, ele e sua esposa. Eles vieram para o Brasil no ano de 1926. Ele e sua esposa, e foram trabalhar no estado do Maranhão entre os indígenas. Olha, que legal. E durante 9 anos eles trabalharam lá nesse lugar no Maranhão com as tribos indígenas. E um dia ele fazendo uma visita a Manaus, ele encontrou um irmão da igreja, um crente muito fiel, que falou para ele do desafio que estava sendo... desafiou a ele a ir para o Acre, principalmente a capital do Acre, que é Rio Branco, né? Uhum. Da necessidade espiritual que estava havendo naquele estado. Com certeza. E naquele momento ele contava que ele sentiu que realmente Deus tinha falado com ele no coração dele para ele ir para o Acre. Aí ele foi na sede da missão que ele trabalhava, a sede da missão que ele trabalhava era em Belém. Lá ele falou para a missão do desejo que ele tinha de trabalhar no Acre. E a missão disse, olha, nós não temos condição de mandar você para o Acre, porque é muito distante e não dá para a gente lhe ajudar no Acre. Mas ele não desistiu. Ele, sentindo o chamado de Deus, ele voltou para a Irlanda e compartilhou com as igrejas, com irmãos, do chamado de Deus para ele ir para o Acre. E esses irmãos apoiaram ele, que ele podia ir para o Acre, que os irmãos ajudavam no sustento. Uhum. Então ele foi. Ele, sua esposa, eles tinham uma filha de 4 anos, ele, sua esposa, a filhinha e uma jovem enfermeira chamada Molly Harvey. Molly Harvey. Em 1937, eles deixaram a Irlanda e foram para Rio Branco, no Acre. Agora, antes deles irem, teve um problema muito difícil para eles resolverem. Essa criança de 4 anos que eles tinham, eles ficaram com receio de levá-la para o Acre, porque a situação do Acre naquela época era muito difícil. Então eles resolveram deixar a criança, a filha, com um casal de irmãos da igreja. Nossa. E eles foram para o Acre, eles 3, o casal e a enfermeira Molly Harvey. E chegaram em Rio Branco em 1947.
E ali começaram a Em desenvolver. 1937. Agora, uma coisa interessante, foi muito difícil eles deixarem a criança, que tinha 4 anos, né? E foi difícil para eles Com ir certeza. embora, Deixar o filho lá. deixar a filha e voltar. E sabendo que só iria voltar depois de 4 anos, porque Nossa. depois de 4 anos eles tinham que voltar. Mas olha o que aconteceu. Eles chegaram no Acre e começaram a trabalhar, e Deus abençoou muito aquele trabalho. Deus abençoou muito aquele trabalho, e eles implantaram a igreja que hoje é a primeira igreja batista regulada do Rio Branco. Que bênção. Uma igreja muito grande, uma igreja que tem uma escola muito grande. Que legal. Então, ele, juntamente com essa missionária, Molly Harvey, e a esposa, eles também se expandiram, eles viajavam para o interior do Acre, evangelizando nos várias cidades do Acre, municípios do Acre, e o trabalho foi muito abençoado. Então, chegou a época deles voltarem para a Irlanda, que era exatamente 1940. De 37, 38, 39 e 40, 4 anos. Eles tinham que voltar para a Irlanda para renovar o passaporte. Mas sabe o que aconteceu? A Guerra Mundial. Meu Deus. A Segunda Guerra Mundial. Verdade. Eles ficaram impedidos de voltar para a Irlanda. Mas eles não desanimaram, eles continuaram trabalhando, mesmo durante a guerra, continuaram trabalhando, e Deus abençoando o trabalho. Que bênção. E eles só puderam voltar para a Irlanda depois que terminou a guerra, no ano de 1946. Então, eles passaram 9 anos sem poder voltar. E distante da filha, né? Distante da filha. Agora, o que aconteceu? Quando eles voltaram em 1946 para a Irlanda, a filha já estava com 13 anos de idade. Nossa. E para eles foi um choque muito grande, porque a filha não os considerou mais como pai. Nossa vida. Ela chamava pai a pessoa, o casal que ficou tomando conta dela. Porque eles iam voltar 4 anos depois, normalmente, né? Mas não puderam por causa da guerra. Nossa. Então isso foi um impacto muito grande para ele. Então, o propósito dessa família Macon, William Macon e sua esposa, juntamente com a missionária Molly Harvey, não era fundar uma missão, mas por causa da guerra, eles lá na Irlanda, eles não poderiam mandar doações, ajuda financeira para pessoas físicas, né? Certo. Eles tinham que fundar uma entidade lá para poder mandar o dinheiro pela entidade, né? Para eles aqui. Então lá eles fundaram a Acre Gospel Mission por causa da guerra, para mandar ajuda para eles aqui. Nossa. Então eles não tinham propósito de fundar a missão, mas tiveram que fundar essa entidade. Foi necessário, né? Foi necessário para poder receber o recurso. Para ver como é que Deus trabalha, né? Cristocidência. Então eles fundaram a Acre Gospel Mission. E no ano de 1965 surgiu quem? A Missão Evangélica Amazônica, a MEIA. Que bem. Que seria basicamente uma filha da Acre Gospel, né? A MEIA é filiada à Acre Gospel Mission. Então, eles voltaram para a Irlanda em 1946, depois da guerra. Aí já tinha essa entidade, Acre Gospel Mission. Então, eles tinham que voltar, mas o casal Macon, a esposa e ele, não gozavam mais de boa saúde por causa do tempo que eles passaram no Acre, eles adoeceram. Nossa. Aí eles não puderam voltar para o Acre. O que aconteceu? A enfermeira missionária Molly Harvey, que tinha ajudado eles desde o início, sabe o que ela fez? Ela sozinha, ela voltou para o Acre. Nossa, que ela responsabilidade. Sozinha era a missão Acre Gospel Mission. Para dar continuidade ao trabalho, Para dar continuidade ao trabalho. Ela só. Então,
com a vinda dela, os crentes lá da Irlanda ficaram impactados. E o William Macon, que ficou lá, que não podia vir mais por causa do... ele começou a desafiar pessoas. E em 1948, ela veio para o Acre sozinha, Molly Rabi. E ele ficou lá desafiando pessoas. A investirem na missão, né? Se desafiando para virem para o Brasil. E no ano de 1949, veio o primeiro casal, depois deles, James e Dory. Vieram para Sena Madureira, depois Boca do Acre. E lá em Boca do Acre, onde eu nasci, eles fundaram a igreja da missão no município de Boca do Acre, James e Dory. Depois de James e Dory, veio o casal Frederico O e a sua esposa Ina. Mas, infelizmente, quando o pastor Frederico O chegou ele veio para Manaus, de Manaus ele ia para Boca do Acre, onde estava o casal James e Dory, para ele aprender a língua. Ele e a sua esposa vieram no navio, Manaus, Boca do Acre. Mas quando eles estavam próximos a chegar ao porto de Lábrea, a sua esposa faleceu na embarcação. Misericórdia. E lá, quando atracou o navio no porto de Lábrea, a sua esposa estava falecida dentro da embarcação. Nossa vida. E lá, você sabia que os padres, naquela época, em 1954, foi o ano que eu nasci, em Lábrea, os padres proibiam qualquer missionário entrar lá na cidade. Então, a esposa do pastor Frederico foi sepultada lá. E assim ele pôde entrar na cidade de Lábrea. Deus abrindo os caminhos, né? Através da esposa dele, né? Então, a esposa dele foi a primeira semente plantada do evangelho lá na cidade de Lábrea. Ele sepultou a sua esposa em Lábrea, foi depois para a Boca do Acre, aprendeu a língua e voltou para Lábrea e fundou a igreja evangélica de Lábrea. Nossa, hoje uma igreja grande, que tem até escola também. Então, depois de James e Doris, vieram outros obreiros para trabalhar no Brasil. Foram desafiados outros obreiros para trabalhar no Brasil, outros obreiros irlandeses, que eu vou citar os nomes e não vou ser demorado porque o tempo passa. Então, depois de James e Dory, Fred O, e vieram outros como o missionário Alan e sua esposa Ieda, chamada Ada. Eles vieram também para o Brasil. Veio também o pastor, o doutor Tom Guedes, nós chamamos ele de doutor Tomé. Ele foi trabalhar na cidade de Tarauacá. O seu Alan foi trabalhar em Boca do Acre também. Depois veio o pastor Victor Maxwell, que trabalhou com sua esposa em Lábrea, Tarauacá, Manaus. Ele foi meu professor no Seminário Batista Regular. Depois veio o Guilherme Oldes, um jovem e médico. Ele se formou em medicina aqui no Brasil e ele se especializou em hanseníase e oftalmologia. E ele foi grandemente usado no Acre também. Praticamente ele erradicou a hanseníase no Acre. Dr. Guilherme Oldes. Depois veio a missionária Riesel, que também trabalhou em Boca do Acre e foi a minha primeira professora da escola dominical na minha vida. A missionária Riesel Miskin. Ela trabalhava com crianças, depois ela veio para Manaus e evangelizava na porta do mercado municipal aqui em Manaus, no mercado grande que nós chamamos. Depois da missionária Riesel, eu não estou falando por ordem de datas, mas estou só falando as que vieram, né? Veio o pastor Jacques Bennett e sua esposa June. Eles trabalharam em Feijó e também foi meu professor no Seminário Batista Regular em Manaus. Depois veio o pastor Roberto e sua esposa Thelma. Trabalharam em Lábrea e em Canutama. Depois veio a missionária Lois Billy, que ela trabalhou em Manaus com as crianças nas escolas de Manaus. Depois veio a missionária Gemima, que trabalhou em Rio Branco, também nas escolas de Rio Branco,
com crianças e adultos. Depois veio o missionário Trevor Bennett e sua esposa Ivone, trabalharam na cidade eles moravam na cidade de Campo Redondo e fundaram uma igreja na cidade de Várzea, no Rio Grande do Norte, e na cidade de Lajes Pintada, também no Rio Grande do Norte. Depois veio o missionário Billy Jones e família, eles foram morar em Santa Cruz, uma cidade grande lá do Rio Grande do Norte, e fundaram uma igreja na mesma cidade, num bairro lá da cidade de Santa Cruz. Amém. A Depois lista, veio... Só uns... Pode falar, falta duas. Falta só um. Depois veio o missionário Davi Bel e família, sua esposa Cristina, também foram morar em Santa Cruz e fundaram também uma igreja em Santa Cruz, já no outro bairro. Então, esses foram os missionários que vieram da Irlanda para trabalhar no Brasil, pela Acre, vieram pela Acre Gospel Ministry trabalhar no Brasil, juntamente com a MEA. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, deu para verificar aqui a lista de missionários enviados pela Acre Gospel Mission, é bem extensa, né, Joelle? Mas verdade. Vamos precisar mais uma vez fazer um pequeno intervalo. Fica por aí que daqui a pouco a gente já volta. E não esqueça de dar o seu like e comentar o que você está achando. Daqui a pouco a gente já volta. Voltamos já. Olá, queridos. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista. E antes de continuarmos, não esquece de deixar o seu like, comentar o que você está achando. E vamos dar continuidade a essa vasta história, né, Gilvan? É isso aí. Que o pastor José está contando pra gente. Isso, o pastor aí nos listou no bloco anterior, né? A lista dos missionários que por aqui passaram durante esses anos todos em que a Acre Gospel Mission, né? Logo no começo do trabalho, hoje a MEA, a Missão Evangélica Amazônica, que é uma filha da Acre Gospel. Pastor, como se desenvolve hoje? Quantos missionários tem no campo que a MEA tem mandado para o interior, onde é o foco principal, né, da missão MEA é o interior, né? Uhum. Nos fale um pouco desse trabalho. Muito bem. A princípio, quando a MEA foi fundada, a Acre, depois a MEA, eles queriam trabalhar somente em 2 estados, Acre e Amazonas. Mas, porém, não foi assim. James e Dory, que eu falei que foi um dos pioneiros, eles estavam trabalhando em Sena Madureira na época, em 1986. E lá na igreja que eles estavam, tinha um pastor chamado João Marinho. E esse pastor João Marinho, a família dele morava no Rio Grande do Norte. Até então a missão só trabalhava no Acre e no Amazonas. Uhum. Então esse pastor João Marinho, a família dele toda estava no Rio Grande do Norte, num dos municípios de Rio Grande do Norte. Então esse pastor João Marinho, ele era de lá de Rio Grande do Norte, mas estava em Sena Madureira trabalhando lá na igreja como pastor, juntamente com James e Dory. Então, em 1986, ele desafiou James e Dory para ir para o Rio Grande do Norte evangelizar a família dele. Para você ver como é que surgem as coisas. Uhum. Aí eles aceitaram o desafio e foram para o Rio Grande do Norte, James e Dory, para evangelizar a família do pastor João Marinho. E o João Marinho foi também com ele. E chegando lá, eles foram para eles moravam na cidade de Campo Redondo, numa comunidade chamada Malhada Vermelha. A família quase toda de João Marinho morava nessa comunidade Malhada Vermelha. E James e Doris começaram a trabalhar lá. E lá eles evangelizaram a família de João Marinho, e muitos se converteram, não todos, porque sabe que Deus chama aqueles, né? Tem os seus. Sim. E se converteram bastante, e ali, naquela vilazinha, comunidade, surgiu uma igreja evangélica implantada por James e Doris, já com a idade já bem avançada. E assim começou o trabalho
não somente no Acre e no Amazonas. Assim começou também o trabalho no Rio Grande do Norte. E desse trabalho em Malhada Vermelha, o trabalho hoje se espalhou em vários municípios. E se vocês quiserem, eu posso dar uma relação dos vários lugares e dos vários obreiros que estão trabalhando nesses municípios do Rio Grande do Norte e do Acre e do Amazonas e agora também na Paraíba. Fique à vontade para citar o nome deles, se assim então, o senhor desejar. Aqueles pioneiros começaram e o tempo foi passando, a idade foi chegando e eles precisavam passar o bastão. Então eles foram muito sábios. Antes disso, eles começaram a preparar pessoas do Brasil, pessoas das suas igrejas, para ficarem no seu lugar. Pastores, evangelistas, todos eles começaram a preparar. Então, todos já foram, mas o trabalho continua agora só com brasileiros. Daqueles pioneiros, existem poucos que estão ainda aqui conosco, mas muitos já estão na glória. Mas o trabalho que eles começaram continua e Deus tem abençoado grandemente. Então, hoje, a missão é dirigida totalmente por brasileiros. Então, por exemplo, no estado do Acre, nós temos obreiros como o pastor Carlos Alberto, que hoje é pastor em Feijó, fundado pelos pioneiros. Nós temos o pastor Ageu Aquino e família. Aliás, o pastor Carlos Alberto não é de Feijó, desculpa. O pastor Carlos Alberto é de Manuel Urbano, município do Acre. O pastor Ageu e sua família, ele é pastor em Feijó. O pastor Plínio, ele é pastor na cidade de Sena Madureira, lá em várias congregações que eles fundaram, os pioneiros, no início. E nós temos também a missionária Lucimar, uma missionária que começou a trabalhar na missão muito cedo, bem jovem, com crianças. E hoje ela tem um trabalho muito grande na cidade de Rio Branco, Acre, nas escolas da cidade, várias escolas da cidade. E esse trabalho já abrangeu muitas escolas, mais de 1.000 alunos já ouviram o Evangelho. E esse trabalho continua. Agora ela tem uma equipe, ela não está só, no momento ela não está no Acre, ela está na Irlanda, mas ela tem uma equipe que continua o trabalho em Rio Branco, onde atinge várias escolas e agora até vários municípios do Acre. E no Amazonas, nós temos obreiros que continuam trabalhando em Lábrea, o pastor Fábio Mar, agora a igreja já é autônoma. Nós temos a igreja de Canutama, que também já é autônoma. Nós temos um pastor lá chamado Raimundo Lobato, que trabalhou com a missão, agora trabalha na igreja de Canutama, no Amazonas. Nós temos o pastor Francisco, que trabalha em Boca do Acre, que foi fundado por James Idori, o trabalho continua. Nós temos aqui em Manaus um missionário chamado Raimundo Nonato, ele é evangelista nato, ele trabalha na porta do mercado, grande ali, o trabalho que a dona Rízia fazia, ele continua fazendo. Ele evangeliza as pessoas lá na porta do mercado e ele fica andando, distribuindo folheto para aquelas pessoas que vão viajar nos barcos. Ele distribui literatura para aquelas pessoas que vão viajar, se dentro da rede, né, no barco, e vão ler a literatura. E com isso ele já ganhou várias... E nós temos um fluxo muito grande, né, de transeuntes, né, que vem e volta do interior para a capital e da capital para o interior, né? Então esse evangelista missionário, Raimundo Nonato, ele trabalha, já tem 80 anos quase já, se eu não me engano, ou mais. Ele trabalha lá no mercado. Então o trabalho continua. Nós temos duas missionárias daqui de Manaus, que mora no Japim, a irmã Altina e o seu filho Jonas, e a irmã Eliana e sua filha Ariana. Elas trabalham em várias escolas aqui em Manaus. Que bênção. Evangelizando as crianças. A irmã Altina, ela tem alcançado, nós fomos fazer mais ou menos um apanhado de quantas crianças ela alcança por semana.
nós fizemos um apanhado de ela alcança mais de 950 crianças por semana. Nossa. Ela e o filho. E a irmã Eliana com a irmã Ariana, sua filha, alcança mais ou menos 500 a 600 crianças por semana nas Glória escolas a Deus. aqui em Manaus. Então é um ministério muito importante para a igreja. Se você se dispõe a trabalhar ensinando na escola, você tem que ir lá na escola pedir permissão do diretor, Sim. que a lei nos permite fazer isso. Então, esses trabalhadores do Amazonas, agora os trabalhadores do Rio Grande do Norte. Os trabalhadores do Rio Grande do Norte, nós temos vários trabalhos no Rio Grande do Norte, vários obreiros. Eu vou citar aqui rapidinho o nome dos obreiros que estão no Rio Grande do Norte. Por exemplo, o pastor Francisco Iranildo e família, eles trabalham na igreja de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte. E o pastor Luiz, ele trabalha na cidade de Coronel Ezequiel, no Rio Grande do Norte. O pastor José Júnior, ele trabalha na cidade de Nízia Floresta, no estado do Rio Grande do Norte. O pastor Abraão Félix, ele é pastor na cidade de São José do Mipibu, também no Rio Grande do Norte. O pastor Adriano Mendes e sua família, eles trabalham na igreja da cidade de Várzea, fundada pelo Trevor Bennett, que eu falei há pouco. O pastor Valquênio e família, ele pastoreia a igreja na cidade de Montanhas, tudo isso em Rio Grande do Norte. O pastor Márcio Maciel e família, eles trabalham na igreja no município de Lajes Pintadas. O pastor Anderson Felipe, ele está pastoreando com a família a igreja em São Paulo do Potengi. O pastor Moisés Fernandes e família está pastoreando a igreja na cidade de João Câmara. O pastor Adílio está trabalhando na cidade de Martins, também no Rio Grande do Norte. O pastor Francisco Marques está trabalhando na igreja Malhada Vermelha, fundada pelo missionário James Dory, que eu contei há pouco. E agora nós também estamos começando a implantar a igreja no estado da Paraíba. E nós já temos 2 missionários, o pastor Diego e família, estão pastoreando uma igreja na cidade de Souza. Uma nova frente de trabalho sendo implantada, né? Se expandindo. Nós temos esse missionário, pastor Diego e família, e temos o pastor Lucas e família, que estão também implantando uma igreja, começando agora, implantando uma igreja também na cidade de Souza, uma cidade grande. Ele está junto com a igreja do pastor Diego, eles estão implantando uma igreja lá na cidade de Souza, num bairro lá daquela cidade. Então são esses os obreiros da missão NEA aqui no Brasil, e também que foi iniciada pelos pioneiros na Irlanda. Pastor, e o sustento desses missionários, ele vem de onde? São doações que são feitas através das pessoas ou das próprias igrejas, no caso? Nos diga de onde vem o sustento deles. Realmente, a missão, toda missão, eu creio, que ela vive pela fé. Com certeza. E não é diferente a nossa missão, a MEA e também a ACRE. Nós vivemos pela fé. Deus sempre tem suprido. Amém. E quando nós trabalhamos confiando em Deus, na vontade de Deus, Ele vai suprir. Com certeza. Então, como é que essa missão tão grande, que a ACRE, ela não somente tem afiliada na MEA aqui no Brasil, mas ela também trabalha em Portugal, ela tem obreiros em Portugal, tem obreiros na Irlanda, propriamente dita, e também tem obreiros na Espanha. Como é que ela sustenta tanto obreiro? Os irmãos irlandeses, nós podemos dizer que eles têm um coração em missões. Então, o que é que eles fazem? As igrejas, muitas igrejas, não somente da Igreja Batista, mas outras igrejas que são genuinamente evangélicas, ajudam a missão. Então, lares, pais, dono de família, também ajudam a missão. Como é que eles fazem? Por exemplo, eu sou da igreja X, mas eu não estou satisfeito em só eu contribuir para a igreja e a igreja enviar ajuda para a missão. Eu decido, na minha casa,
abrir uma vez por mês, abrir um culto de oração para orar por missões. E eu convido outros irmãos de outras igrejas, não somente da minha, mas de outras, para vir juntos, orarem comigo pela missão evangélica amazônica, aqui no Brasil. E aqueles irmãos, naquele dia certo, marcado, eles vêm e começam a orar por missões aqui no Brasil, pela missão, especificamente pela nossa missão aqui no Brasil, a MEA. E depois que eles terminam o culto de oração, eles tomam um chá, que lá o chá é comum, e depois, quando eles vão embora, eles têm uma vasilhazinha lá na porta, que eles deixam as ofertas para missões. Que bênção. E não somente... em vários lares isso acontece. Pastor, mas se o nosso telespectador, o nosso amigo, o nosso irmão em Cristo Jesus, que está neste momento assistindo o nosso programa, ele sentir no coração o desejo de investir na MEA, como é que ele pode proceder para adotar o missionário? Sim, nos muito diga bem. Como eu disse, nós vivemos de igreja. Nós temos igrejas aqui no Brasil que nos ajudam também. Não é só lá na Irlanda, não. Aqui no Brasil nós também temos igrejas que ajudam a missão. É só você entrar em contato comigo. O meu telefone é 99988-7238. Só é você entrar em contato comigo e dizer do seu desejo, que eu vou lhe mostrar como é que você deve. DDD é 92, né? DDD é 92. E você pode ajudar a missão. E que nós vivemos realmente pela contribuição dos irmãos, das igrejas, daqueles que realmente têm um coração voltado para a obra missionária. Amém. Pastor, nós estamos chegando no final de mais um programa. Nós gostaríamos que o senhor fizesse as suas considerações finais, né, Joélia? Uma mensagem final de incentivo para aqueles que desejam... que tem esse chamado missionário também no seu coração. Muito bem. Vocês ouviram uma história de missionários. Vocês ouviram uma história de pioneiros, de pessoas que vieram, deixaram o seu país. E se eles não tivessem feito isso, se eles não tivessem atendido o chamado de Deus, não existiria Acre Gospel Mission, não existiria Missão Evangélica Amazônica. Então, você que está nos ouvindo, se você não atender o chamado de Deus, porque Deus chama e muitas vezes você não atende. Se você não atender o chamado de Deus, você não vai contribuir para a obra missionária. Você está negligenciando. Então, só existe missões, só existe pessoas convertidas porque alguém se dispôs para pregar o Evangelho. Deixou tudo para pregar o Evangelho. Porque a ordem principal de Jesus é esta: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Ele deixou esta responsabilidade, não somente para você, mas também para toda a igreja que realmente é salva por Jesus Cristo. Com certeza. E a obra do Senhor vai acontecer independente da gente, mas Deus nos dá esse privilégio de participar dela, né, João? Exatamente. Que bom. Então, esse é o objetivo do nosso programa, pastor. Justamente de levar o Evangelho através das entrevistas, né, Joélia, com os missionários. Apresentar. Nós queremos justamente apresentar, né, através que Deus tem feito. do programa Missões em Revista, para que o nosso telespectador ele fique sabendo o que acontece realmente no campo missionário, a dificuldade que o missionário muitas das vezes tem no seu dia a dia, né? O trabalho que ele faz ali, a vida na vida, né, no campo. Então, nós queremos mais uma vez, pastor, agradecer essa sua presença, engrandeceu bastante o nosso programa. Temos certeza que os irmãos se sentirão motivados a investir cada vez mais em missões. Louvado seja Deus. A nossa igreja, ela é uma igreja missionária. É uma igreja que tem investido através dos nossos irmãos, através do compromisso missionário que nossos irmãos todo ano assumem, né, Joélia? Para estar investindo na vida dos missionários, né? Sim. Então, assim, esse ano de 2024, nós estaremos adotando 137 missionários. E nós queremos agradecer a você que esteve conosco até este momento e convidamos você, né, Joélia, para... Dá o seu like, comenta o que você achou e compartilha com alguém para saber mais do que Deus tem feito no seu povo, através da igreja.
Amém. Queridos, uma boa noite e já te convidamos para assistir o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. E uma boa noite a todos. Boa noite, queridos.